Bom, pessoal, vamos lá. E-social, da publicação ao Go Live. Foi. Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem aí. Provavelmente com fome, a gente vai dar uma aceleradinha aí para o pessoal poder ir almoçar. A ideia hoje é que a gente compartilhe com vocês fazer um wrap-up assim, do E-Social, fazer uma overview, desde a publicação até o nosso Go Live, até as entregas, para a gente conseguir fazer um fechamento e aí focar, né, no futuro, nos próximos passos, tanto da 1.0 quanto da 2.0. Então, hoje eu e o Anderson vamos compartilhar com vocês sobre as principais mudanças que ocorreram, as notas técnicas que vieram antes, né, das que o Leandro compartilhou, o período de convivência, como é que foi a nossa entrega, qual é a nossa janela de migração, quais são os próximos passos agora, né, tanto a fase de testes, quanto o E-Social 2.0, né, o que a gente está planejando. Bom, pessoal, então vamos começar com um overview da simplificação, né? E para isso, vamos voltar um pouquinho no tempo e fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu e quais foram as mudanças, então, que a simplificação trouxe para o nosso social, né? Bom, então lá em novembro de 2020, foi aprovada a versão simplificada do social, a versão 1.0. E com isso, a gente teve 26 eventos alterados, 9 eventos novos incluídos e 13 eventos foram descontinuados do E-Social. Fazendo, então, um resumo disso, a gente teve, ao todo, 323 campos excluídos e 103 novos campos adicionados em relação à versão anterior, que é a versão 2.5. Fazendo o levantamento, então, desses números, a gente consegue perceber a magnitude desse projeto, né? E o grande impacto que a simplificação, então, trazia nessa mudança de layout. Mas não parou só por aí, né? Mesmo depois da publicação da 1.0, a gente teve algumas outras notas técnicas que o governo emitiu que também fizeram modificações no layout do social. Essas notas técnicas, então, alteraram tabelas, alteraram eventos totalizadores, incluíram campos novos e alteraram eventos que já estavam prontos para preparar eles para o FGTS digital. Então, além de toda essa mudança que a gente viu dos campos anteriormente e dos eventos novos excluídos, a gente percebe que, ao longo do tempo do projeto, ele teve várias mudanças de escopo, né? Isso, e com essas mudanças de escopo que aconteceram, também vieram as nossas alterações, né, de cronograma, tanto por parte da SAP, quanto por parte do governo. A gente teve as mudanças do governo, que a princípio, maio, a gente teria a entrada em produção do E-Social e o início do período de convivência. Em junho, a gente teria a entrada do Go Live de SST, especificamente, e o período de convivência se estendia ali até novembro, né, falando do contexto de setor privado. E aí, foi alterando, então ficou para julho a entrada em produção e o início do período de convivência, ficou para outubro o Go Live de saúde e segurança do trabalho, e foi até março de 2022 o período de convivência, né, a extensão do período de convivência do E-Social 1.0. E aí a gente foi nos adaptando também com base nessas mudanças do governo, com base nas notas técnicas que foram aparecendo aí no meio do caminho. Então, a gente estabeleceu o nosso plano de entrega, que vocês estão bem familiarizados, a gente já compartilhou outras vezes aqui, e aí a gente conseguiu seguir as adaptações que foram aparecendo no meio do caminho. Então, fora de escopo foi priorizado, então SST e setor público foi entregue em janeiro, fevereiro eventos de tabela, maio eventos não periódicos, e agora, né, no mês passado, foi entregue no final de agosto, a nossa última fase, o fechamento ali, que foram os eventos de terminação e os eventos periódicos. Com isso, a gente conclui todas as entregas do E-Social 1.0 e todas as notas técnicas que apareceram no meio do caminho. Claro, né, apareceram já notas técnicas novas e pode ser que apareçam outras, ainda no contexto de 1.0, então a gente vai reagindo conforme aparecer coisas novas, mas o que estava planejado já está tudo entregue, já pode ser implementado e, né, entre essas fases já podia ser
implementado e agora se inicia, então, a nossa janela de migração. Exatamente, Zad. Então, com a nossa entrega ali em 31 de agosto, a gente tem a nossa janela de migração, que vai do dia 1º de setembro até, né, março de 2022, que é quando a S1.0 é a versão que a gente deve mandar para o e-social, certo? Então, baseado no período de convivência do governo e no fim das nossas entregas, a gente tem essa janela de migração. E, para tornar essa experiência mais tranquila, e entendendo todas as necessidades que os nossos clientes tiveram e têm, que muitas vezes eles já têm um ambiente de teste configurado, com cenários pré-preparados para testar o e-social, a gente criou um mecanismo para que os nossos clientes consigam testar a versão 1.0 sem impactar a versão 2.5. E que mecanismo é esse, então? É configurar o layout por empresa. Então, quais são os passos necessários? A gente criou uma configuração lá nessa view de modificação para opções de configuração. Ali a gente vai deixar para referência o nome da view. Nessa view, tu consegue criar um identificador. Com esse identificador criado, você pode ir lá na feature 37 LES, Layout e Social por empresa, indicar, então, esse modificador que tu criou anteriormente nessa view para alguma empresa. Então, fazer esse link, o modificador que está lá na view KM com a empresa. Com esse link, tu vai lá na nossa configuração padrão de layout, que é a K2, e na opção EFD-LV, consegue colocar esse modificador e indicar que para a empresa A, o e-social vai rodar na versão 1.0, enquanto que para a empresa B vai rodar na 2.5. Então, é importante ressaltar que isso é só feito no sistema de qualidade e com isso, então, vocês conseguem executar o mesmo evento, 2200 para a empresa A na versão 2.5 e o outro evento para o mesmo evento, 2200 para a empresa B na versão 1.0. Então, tu consegue rodar paralelamente duas versões de eventos no mesmo sistema, facilitando, então, todo o teste da 1.0 antes de subir né, para a produção. E é importante dizer, né, que a SAP recomenda não deixar para a última hora esses testes, né? A gente tem um prazo até março, mas o quanto antes os clientes conseguirem testar, verificar todos os cenários possíveis, a gente consegue ajudar, né, nessa transição. Então, pessoal, a gente está exatamente nesse período de tempo, né? Pode falar, Zaid. Importante reforçar aqui que essa configuração ela não funciona em produção, né? Ela é para o ambiente de testes, para que as pessoas consigam fazer os testes concomitantes, mas em produção é uma migração só. A previsão de implementação da versão 2.0 não era para julho de 2021? Não, na verdade não, Márcio. A previsão da implementação da versão 2.0, eles estão prevendo para segundo semestre de 2022, certo? A discussão era fazer um rollout só do 1.0, matar 1.0 e fazer direto para 2, porque na verdade era novembro de 21 a 1.0, que foi empurrada para março, e no começo de 22 era a 2.0. Que foi engolida pela vigência da 1.0 em paralelo, né? Perfeito. Então, deve estender para o segundo semestre mesmo, como você mencionou, Anderson. As discussões, elas iniciaram agora, né? Então, até ter uma definição do layout e a publicação, ainda tem o período que o governo disponibiliza para a gente fazer as alterações no software, para aí sim, né, começar o período de testes e go live da versão 2.0, né? Então a gente tem um tempo ainda.